Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 10º domingo do tempo comum e o evangelho desse domingo é o evangelho da ressurreição do filho da viúva de Naim. O que é que nós podemos fazer deste evangelho que se aplique à nossa vida? Santo Agostinho, ao comentar esse evangelho, diz que os grandes milagres que Jesus fez não foram os milagres físicos, foram os milagres espirituais. E todas as vezes que Jesus realiza um milagre físico é porque ele quer ensinar algo também espiritualmente. Nesse sentido, diz Santo Agostinho, é muito mais grandioso você ressuscitar uma pessoa espiritualmente, uma pessoa que irá viver eternamente, do que ressuscitar uma pessoa fisicamente que irá voltar a morrer. Então, a ressurreição do filho da viúva é, na verdade, um dedo que aponta para a transcendência, para algo muito mais importante. Ou seja, vejam, Santo Agostinho não está negando que Jesus tenha ressuscitado de fato o filho da viúva historicamente. De fato, Jesus tem esse poder e ele fez isso. Mas se ele fez isto, foi para nos indicar que ele é a vida eterna. Eu venho para que todos tenham vida e tenham em abundância. A palavra vida que Jesus usa no Evangelho é a mesma palavra que ele usa para a vida eterna, zoé. Não é a vida biológica. Jesus não veio para que a gente tenha a vida biológica somente. Essa vida biológica, infelizmente, ela irá passar, mas é a vida eterna que interessa, embora até mesmo os nossos corpos ressuscitarão para esta vida eterna no fim dos tempos. Então, o que é realmente a morte do filho da viúva? É a nossa morte, a morte do pecado. Vejam, na porta da cidade se encontram duas procissões. Uma procissão macabra que leva aquele rapaz morto. Quem são aquelas pessoas? São as nossas paixões desordenadas que nos levam para o pecado, que levam o nosso pecado para a ação, as desordens que estão em nós por causa do pecado original. Jesus para aquele cortejo fúnebre. Ele toca no caixão e faz com esse toque com que os que carregam o morto parem. É Jesus que quer deter também as paixões desordenadas dentro de nós. Nós precisamos entender isso, que a nossa luta não é somente com o pecado em ato, mas é também com as desordens que estão dentro de nós que precisam ser tocadas por Jesus. Ou seja, se você já se confessou, se você está em estado de graça, se você está na amizade com Deus, mesmo assim você precisa comungar com frequência para que o toque do corpo ressuscitado de Cristo vá lhe dando a graça, as graças necessárias para que você passe de pessoa egoísta para alguém que realmente começa a amar, que começa a ser vivo entre os vivos espirituais, não os mortos espiritualmente. E então Jesus entrega aquele rapaz para sua mãe. Ali é a igreja que se regozija, que se alegra com a ressurreição espiritual dos seus filhos, cada vez que um pecador se arrepende, entra em contato com Jesus e ganha uma vida nova. Veja, que somos nós? Verdadeiros filhos de Deus, vivos espiritualmente? Será que nós estamos na procissão com Jesus que entra na cidade? Ou nós estamos na procissão macabra que leva o filho da viúva para o cemitério? Em que direção está indo a sua vida? Peça ao Cristo que toque a sua vida e faça esse milagre extraordinário, nos ressuscitar e nos tirar da morte eterna, dando-nos a vida que só Ele pode dar. Deus abençoe você.